Se fosse impossível guardar o sábado, Deus não poderia dar uma lei para que as pessoas guardassem o sábado. E essa é uma questão absolutamente pacífica e não só no Antigo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 13, versos 8 a 10, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o próximo como a ti mesmo. Veja que Paulo cita alguns dos 10 mandamentos, ele diz: e se tem algum outro mandamento, que eu não estou citando, ele também está resumido no amor ao próximo, no amor a Deus. E aí depois ele vai terminar essa ideia dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você dissesse que era impossível guardar a lei de Deus, você estaria dizendo que é impossível cumprir aquilo que não somente é possível cumprir, mas que Deus exige que você cumpra, que é guardar os 10 mandamentos no contexto do amor a Deus e do amor ao próximo. Depois lá em Tiago capítulo 2, você vai ter ali a ideia do próprio apóstolo Tiago dizendo que, a partir do verso 10, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto. E aí ele vai citar os mandamentos depois: não adulterarás e não matarás. Então ele está falando dos 10 mandamentos. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pois o mesmo que ensinou não adulterarás, diz para não matar. Se você se orgulhar e dizer assim: eu não sou assassino, eu guardo a lei de Deus, parabéns, mas eu traio minha mulher, eu sou adúltero. Tiago vai dizer o quê? Que você está transgredindo a lei de Deus. Se você ampliar essa discussão de Tiago para todos os 10 mandamentos, se você não guardar um dos 10 mandamentos, que é o sábado, você é culpado de transgredir todos. Você está na mesma condição de um idólatra, de um assassino, de um mentiroso, de um ladrão e etc. E no final das contas, lá em 1 João capítulo 3, 4 e 2, 3 e 4, nós temos algumas questões muito interessantes. Por exemplo, 1 João 2, verso 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Capítulo 3, verso 4 diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Capítulo 5, verso 2 em diante diz: nisto conhecemos que amamos a Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não é uma coisa nem difícil, muito menos impossível. Então é óbvio que é possível guardar os mandamentos de Deus, e dentre eles incluído o sábado. Pastor Emerson, e aí, é possível realmente um cristão guardar as leis do sábado? O homem é convincente, né? Fala bem pra caramba. Tem que se admitir que fala muito bem. Quase me convence. Preparado. Preparado. Vamos lá. Eu quero começar citando a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 7, que diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servireis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Bom, vamos lá. O conceito de guarda de sábado, eu não vou dizer se pode ou não pode, porque nós vivemos em um país de muitas ramificações evangélicas e cristãs, a qual cada um tem a sua interpretação. Todavia, o cristão ele não deve guardar o sábado. Por que ele não deve guardar o sábado? Por muitos conceitos que nós poderíamos apresentar aqui. A instituição da igreja primitiva se reunia aos domingos para prestar culto, já é um ponto. Outro ponto importante é a nova aliança em Cristo, na superioridade da carta aos Hebreus. Cristo sendo o Senhor do sábado, ele já é o nosso descanso. Tanto que ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, dentro do Novo Testamento apenas, nós teríamos de 7 a 10 motivos para o cristão não guardar o sábado. Voltando agora para o campo do Antigo Testamento, o que nós precisamos entender é que a lei foi dada ao povo de Israel. Essa lei ela é constituída de 613 mandamentos, 613 mitzvot. 365 são mandamentos negativos, 258 são positivos. A igreja, no sacrifício de Cristo e na instituição da igreja através do apóstolo Paulo,
ela fica livre das leis cerimoniais. Então, tudo aquilo que é cerimonial, tudo aquilo que é a parte litúrgica da antiga construção do serviço, né, e do trabalho judeu, a igreja fica isenta desse ponto. Por quê? Porque Cristo, ele já cumpriu a lei por nós nesse conceito. É claro que leis éticas, é claro que leis morais, essas leis são universais e elas continuam fluindo para que elas sejam cumpridas. Mas a questão do sábado, além de ser uma lei cerimonial, é uma lei que até mesmo para os próprios judeus existe uma discussão muito grande sobre a guarda do sábado. Se a igreja brasileira já tem dificuldade com doutrina e com uso em determinados usos e costumes para o bem, quanto mais a guarda do sábado, que nós vamos decorrer no meio dessa conversa, onde é totalmente difícil, é totalmente fora da cultura da igreja ocidental, e que não é viável em absolutamente nada para a construção do pensamento cristão. Eu tenho muita dificuldade, reverendo Samuel, de fazer a ligação entre a circuncisão judaica e o batismo cristão. A circuncisão judaica era um símbolo de aliança entre o judeu e Deus. Porém, a nossa visão de fé é muito mais ampla, é uma nova aliança, não é a antiga aliança. Então eu tenho dificuldade com essa questão. Bom, dito isso, e aí eu pondero contigo que, de fato, a pergunta ela é plausível. Qual é o texto do Novo Testamento que mostra uma continuidade do batismo infantil? Não vou colocar perto do batismo, vamos colocar o batismo vamos colocar batismo de bebês, batismo de criança, daquele que está chorando ali, não importa se por aspersão ou não. Eu já tive debate aqui que eu não tenho dificuldade com quem é batizado por aspersão, desde que a pessoa creia. Com o batismo infantil, eu tenho muita dificuldade. Por quê? Mateus 28, 19. Não tenho dificuldade com o batismo por aspersão, reverendo Lucas, mas tenho dificuldade com o batismo infantil, porque, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Em primeiro, ensina, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Baptizontes é um particípio que se apresenta no plural masculino, de baptizo, quer dizer, você vai fazendo isso à medida que você vai ensinando. Como é que você pode ensinar uma criança que ainda não tem tirocínio ou discernimento específico? E aí o reverendo Samuel, com propriedade e conhecimento histórico, citou alguns pais da igreja. Mas alguns pais da igreja não têm canonicidade. Ora, pululavam na época e não é o caso, que o irmão, não sei que o irmão não está defendendo isso, mas pululavam na época das doutrinas gnósticas. Inclusive, o próprio cânon sagrado, não é? Teve uma discussão para saber qual era. A questão é, no cânon sagrado, nós temos algo que pelo menos possa inferir, vamos lá, não tem uma referência direta, mas uma inferência tem, para nós que possamos analisar juntos. Porque o texto, segundo eu entendo, palavra de Jesus, fazer discípulo primeiro, batizando. Quando você fazer discípulos, tem que pregar o evangelho, ele tem que acreditar, e o batismo, no meu entendimento, é uma exteriorização daquilo que você já tem dentro de si. Deixa eu colocar algumas coisas, então. Eu fiz alguns pontos do que o senhor foi falando para tentar argumentar. Eu nem consegui notar tudo que você disse, mas está tudo certo. Bora lá. O senhor falou que a circuncisão era para judeus, não, era para estrangeiros também. Eles podiam entrar em aliança com o senhor, desde que sejam prosélitos, né? Desde que sejam convertidos ao judaísmo. Mas era possível um estrangeiro entrar em aliança com Deus. A questão dos textos, né, de encerrada a lei ou o Novo Testamento, por exemplo, nós temos Gálatas 3, o verso 8, que ele vai olhar para Abraão e vai dizer que o verdadeiro evangelho que foi prenunciado aos judeus e gentios em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí depois ele vai falar que essa aliança não foi abrogada, ela continua existindo. E aí o verso 16 ele vai dizer o seguinte, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Paulo, em Gálatas 3, vai dizer o seguinte, a aliança do Antigo Testamento, ela permanece, ela é uma só aliança. Você pegar, por exemplo, Ezequiel 37, eu posso estar fugindo agora a referência, ele vai falar lá, e eu vou pedir
esperar o senhor abrir para eu não ser injusto aqui e citar, mas Ezequiel 37 ele vai tratar justamente sobre alianças ali, culminando na nova aliança. Deixa eu pegar aqui o texto, é o 25, se eu não estou enganado, mas ele vai tratar sobre isso. Eu nem entrar nesse texto, porque ele não está falando de aliancismo, mas ele é um texto pertinente porque ele vai falar sobre essa continuidade de aliança. Ele vai falar, habitarão na terra, que Deus servo Jacó, habitarão nela os filhos e tal, estabeleceu e multiplicarei no meu santuário e tal. No final ele conclui dizendo nova aliança. Então a perspectiva da nova aliança, ela é a continuação das demais alianças. Todas elas apontam para Cristo, todas. Desde a de Gênesis 3,15 e as demais. Então só para fechar essa questão... Pode falar tranquilo. Você é cearense, gosta de falar. Hoje tá falando pouco, eu tô controlando aqui mais Não, ou menos. então Você tem uns minutos a mais aí. Tá, então desculpa, fica eu não quero atropelar o tempo. Não. Por exemplo, a questão do crer. Nós temos claro, tem esse texto que o senhor citou da grande comissão, mas normalmente o discernir é vinculado apenas à questão da ceia. Na ceia, e aí nós não somos defendemos a pedocomunhão, até escrevi um artigo contra. Nós não queremos que criança deva tomar a ceia. Já vamos debater essa também. Mas eu sou contra. Você é a favor? Podemos debater isso aí Tá, também. se eu for a favor, é um contrassenso aqui. A produção Anota aí. Mas eu já estou deixando claro que eu sou contra a criança tomar ceia. E a gente entendendo o que significa o sexo na vida do cristão, que é um pacto, é uma aliança de sangue. A Bíblia diz que o homem deixará de ser um e se tornará, deixará de ser dois e será um a partir desse pacto, né? Tornarão uma só carne. Isso fala de uma aliança. Que quando você tem relações sexuais, existem rompimentos de micros vasos sanguíneos e isso é um pacto sanguíneo. Isso é um pacto de sangue que faz de dois se tornarem uma só carne. E ele, na vida do cristão, ele representa a aliança de Cristo e a igreja. Muita gente vai espiritualizar o motel. Vai dizer, lá tem demônio, lá tem capeta, lá tem... Por isso que você não deve ir lá. Eu não, eu prefiro espiritualizar o sexo. O sexo é santo. O sexo, na vida do cristão, é a celebração de uma aliança que representa Cristo e a igreja. Então eu não escolheria um motel para celebrar a aliança, que representa uma coisa tão pura, tão santa e tão espiritual como o sexo. Eu acho que até a igreja precisa entrar mais nesse assunto, porque eu acho que é um assunto pouco discutido na igreja, sobre sexo ser uma coisa tão espiritual quanto é. Ok, pastor Paulo. Perfeito, gostei da abordagem do senhor. Bom, queria começar com um texto aqui de também fazer o uso de Mateus capítulo de número 10, versículo de número... Deixa eu ver o texto aqui... Jesus vai falar assim, Mateus capítulo 10, versículo 12. Ao entrar numa casa, saúdem a casa até partirem. E ao entrar nessa casa, se a casa for digna, que a paz de vocês repousem sobre ela, e se não for digna, que a paz retorne para vocês. Então, na verdade, nós somos portadores dessa paz. Então, o ambiente que a gente for frequentar, eu vou ter condições de lidar com aquela paz ali ou não. Um exemplo que o senhor deu da ideia do motel, da ideia consciente. Vamos supor que eu vou num restaurante, mas eu não tenho consciência que aquele restaurante seja de um cristão. O cara é maçom, é de outra religião e talvez faça até sacrifícios para outros deuses. E aí, porque apareceu uma campanha no Instagram ou no Facebook, a internet acaba bombardeando, assediando, né, as campanhas, todas as pessoas, e aí você escolhe lá naquele restaurante jantar com a sua esposa e tá tudo bem, mas na verdade você não sabe, né, não tem consciência que esse ambiente não é um ambiente para vocês. A paz que está em você, essa paz que é a paz de Cristo, vai bloquear qualquer tipo de situação que tem ali que possa, se for espiritual ou não, porque tem muita gente que espiritualiza, né? Fala assim, você não pode ir porque lá tem demônio, foi o que o senhor falou. Uhum. Mas, por exemplo, esse é um caso. O outro caso, vamos supor que o senhor viaje, né? E o senhor vai para um outro país. E chega naquele país, tem um hotel, ele só mudou o nome, tá bom? Tem um hotel. E aí nesse hotel já passaram várias pessoas com intenções dessa que o senhor mencionou, não, de práticas A, B ou C, e pessoas que, como o senhor,
que tem um relacionamento sério, que é casado, que é pai de família, e tá ali e não tem essa intenção. Então o senhor acha que ao estar ali naquele ambiente, o senhor estaria fazendo mal ao senhor e à sua família, porque é um ambiente que passaram outras pessoas. E na verdade, assim, quem comercializa é um tipo de comércio para receber as pessoas. Talvez alguém que vai estar viajando e vai ficar ali por uma outra situação. Já em contrapartida, essa ideia do ambiente, Atos capítulo de número 17, versículo 20 em diante, Paulo vai falar ao Deus desconhecido, né? Esse Deus que vocês procuram, talvez tateando possa encontrá-lo, é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. E esse mesmo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, talvez o texto mais abrangente, mais completo acerca das diretrizes do casamento ou não, e ele vai falar do marido que santifica a esposa e da esposa que santifica o marido. A pergunta que eu deixo para o senhor é a seguinte: será que não está mais na pessoa do que no ambiente? É que muitas pessoas não conseguem entender que se na igreja não tem surdo, é porque falta libras. Muitas pessoas acham que pelo fato de não ter um surdo na igreja, eu não preciso ter libras. Mas na verdade a gente precisa já estruturar e preparar a nossa igreja em libras para que os surdos tenham acesso. Então muitos surdos vêm nas igrejas quando sabem que tem libras. Porque eles gostam, ele vai se sentir acolhido, ele vai entender o que o pastor vai falar, ele vai entender uma oração que vai ser feita, ele vai entender um louvor. Então, eles começam a vir, além de saber que tem libras, mas também com outros projetos que a igreja pode realizar no sentido social, como a Kerima falou, de acolhimento à família, que necessita desse suporte. Então, a vinda deles acontece de várias formas. Uma delas é quando já tem libras e começa a ser divulgado. Outra é quando tem um suporte para a família. E o outro também quando acontece, quando o próprio pastor comentou, das interpretações dos cultos ao vivo, né? As lives, as ministrações. Então, isso é importante e faz com que o surdo conheça o trabalho e se interesse em vir na igreja, né? Sim. Kerima, você tendo contato com esse grupo de pessoas, muitas vezes a família ela te dá depois um feedback do que mudou na vida daquela pessoa a partir do momento que ela saiu da rotina dela, foi para a igreja, encontrou uma pessoa. Você deve fazer amizades direto, frequentemente, né? Com essas pessoas. O que as famílias dos surdos dizem para você? Então, as famílias, elas são muito gratas, né? Porque quando a gente olha lá atrás, a Libras está sendo difundida agora muito recente, né? Não é uma coisa que a gente via há um tempo atrás. Então, tem muitas famílias que não têm, assim, eles não conseguem se comunicar. Então, a gente fez um projeto para dar suporte a essas famílias e eles vêm dizendo, olha, eu não sabia como apresentar Jesus para o meu filho, eu não sabia como trabalhar com ele, como eu iria para a igreja com meu filho. Mas graças a esse trabalho, ele tem conhecido quem é Jesus. A vida dele tem sido transformada, né? Igual a gente tem um testemunho que a gente conta bastante de uma surda que veio de uma cidadezinha de Minas, no interior de Minas, e a família veio para Ribeirão Preto, uma cidade maior, né? E levou ela, ficou sabendo que tinha um trabalho e levou ela no culto. E a gente não sabia que ela era surda, ela sentou ali pertinho e naquele dia eu estava interpretando a pregação e o tema era sobre a volta de Cristo, né? E a gente ouve muito, né? Jesus vai voltar para nos buscar. A gente tem uma promessa de que Jesus vai voltar. E ali eu vi que ela começou a chorar. E aí o culto terminou, a mãe dela veio conversar com a gente, falou, olha, ela tem surdez, né? Ela era uma jovenzinha assim, pré-adolescente. E eu perguntei, por que, né? Você tá chorando tanto assim? Ela falou, eu não sabia que Jesus iria voltar para nos buscar. Eu não sabia dessa promessa. E ela participava dos cultos desde criança. Mas como não tinha acessibilidade, ela ia na igreja, ela assistia o culto, mas não entendia o que estava acontecendo, né? E a mãe veio falar, olha, a partir desse dia hoje ela já batizou, já é uma moça, já casou. E assim, são essas experiências, e as famílias vêm e falam muito obrigado, né, por você ajudar. A gente também tem um processo de trabalhar com cursos para a família, né? Aprender também a se comunicar, né, com o filho. E Deus tem abençoado, né? A palavra do Senhor tem chegado aos corações deles. Eu gostaria de fazer 2 perguntas e depois uma observação. A primeira pergunta se você, nunca o senhor, falando você porque é jovem, claro, né? Claro, também claro. igual eu, igual o Paulo, somos jovens, né? Somos, graças a Deus. Passamos dos 40, os 40 não interessa, depois o que passou não interessa a ninguém, né? Se o senhor, ou você entrasse hoje para a política,
o senhor se corromperia? Não, mas eu teria que andar com segurança. Então o senhor está dizendo que é possível estar lá dentro. É possível, sem se acredito, corromper. sim, Tá? sim. Segunda pergunta. Houve algum momento na história em que você apoiou políticos, recebeu promessas e no final eles tenham te deixado na mão e isso te levou você a ficar chateado com esse aspecto político? Você já militou na política? Não. Já apoiou alguém? Não. Tá. Ok. Nunca tive esse envolvimento. Agora minha observação. Posso fazer a observação? Dá Rapidinho, tempo? eu tenho que fazer um intervalo, mas pode concluir. Juvenal, no primeiro século, ele diz o seguinte: a autoridade e o cargo, ela demonstra e tenta a índole dos homens, movendo cada paixão e descobrindo cada fragilidade. Nenhum animal é mais selvagem do que o homem poderoso. Aí Thomas Hobbes vai falar depois, né, que o homem é o lobo do homem. Na verdade, o que Juvenal quis dizer com isso? Que qualquer esfera de poder, e poder você tem dentro de uma empresa, você tem dentro de uma igreja, você tem no âmbito judiciário, executivo, legislativo, qualquer esfera existe poder. Então, a autoridade e o cargo, existem duas formas de corromper uma pessoa. Aliás, de revelar uma pessoa corrompida. É o poder e o dinheiro. Tem gente que não se corrompe pelo dinheiro, mas se corrompe pelo poder. Isso é fato, eu coaduno com o pensamento do senhor antes. Então, tem gente que não se corrompe pelo dinheiro, mas se corrompe pelo poder. Isso é fato. Agora, o fato de alguém se corromper pelo dinheiro ou pelo poder, eu não posso deixar de defender essa bandeira de apoiarmos e cuidarmos dessa parte política, porque é em todas as esferas de poder que existe essa corrupção, e não apenas na política. Na política. Bom, vamos lá. Eu vou ter que fazer um intervalo aqui e a gente volta já. Mas vou pedir a você que vá lá no @FM Rádio Musical e deixe lá o seu voto. O pastor Alexandre Farias, ele é advogado, ele diz o seguinte: eu acredito que o problema da política são partidos políticos. Existem cristãos que estão entrando em partidos que têm valores e projetos totalmente contrários aos valores cristãos. E eles precisam votar a favor dos projetos dos partidos. E dessa forma eles apoiam o erro. Eleições individuais que retirem os partidos, porque se continuar dessa forma, o político não tem liberdade. Então, e não era assim, né? Houve uma mudança num passado meio recente, que o cargo agora é do partido e não exatamente do parlamentar. Não é mais ou menos? O cargo é do partido. É porque tem umas ressalvas aí dentro e uns caminhos por onde o parlamentar ele acaba trilhando, né? Mas já aconteceu e acontece que eu sou o presidente do partido, você é um parlamentar do meu partido. Se você não vota a minha agenda, uma vez, duas, não sei o que, tal, eu tiro você. Então, e aí que tem as portas de escape, que é, por exemplo, você sair de um partido e migrar para outro. Existe o diálogo, sentar, conversar. Existe uma série de coisas que te dá base para isso. Vamos lá. Vira aí, a gente vai pro... Ah, não pode? Não? Bom, eu vou cantar um louvor. Então... eu tiro a oferta. Não, eu posso fazer um comentário breve aqui. Quando o Montesquieu ele escreve, ele esteve nos Estados Unidos, observou a democracia americana baseada, né, nas ideias sobre a palavra de Deus dos pais fundadores lá dos Estados Unidos, e aí ele escreveu, né, a literatura que deu base para nosso atual modelo de democracia, principalmente a questão da tripartição dos poderes, né? Então, isso é muito importante, a questão de que o poder, ele precisa ser fiscalizado, ele precisa ter pesos e contrapesos, né? O grande problema é o absolutismo, né? A autoridade excessiva, sem contrapartida, sem a possibilidade de ser removida ou criticada, né? E uma coisa que eu queria deixar aqui, né? Como às vezes nós temos no ambiente eclesiástico princípios e valores que pendem para que a igreja atue como um ente absolutista em certos aspectos, e como isso às vezes acaba corrompendo as ideias da igreja sobre a política. Então, uma das coisas que podem fazer com que as pessoas evoluam no entendimento e atuem melhor nesse tipo de assunto é entender que o poder absoluto nunca é bom. O poder absoluto sempre é maligno, sempre é diabólico. Bom, vamos lá. Podemos fazer um intervalo agora? Não vai precisar cantar o hino? Tá bom. Então vocês acabaram de ter um livramento agora. Então vamos pro intervalo. É melhor a propaganda do que o hino.